Olá! Hoje o nosso mergulho é em Mato Grosso. Potência agrícola, né? Gigante mundial, mas ao mesmo tempo um lugar de muito debate ambiental. Afinal, tem Amazônia, Cerrado, Pantanal, tudo junto ali. Exatamente. Um mosaico de biomas importantíssimo. E foi bem no meio disso tudo que surgiu uma confusão danada no início de 2025. Um projeto de lei complementar, o PLC 1824. Foi aprovado lá na Assembleia Legislativa, mas é depois vetado pelo governador. E isso gerou muita controvérsia. A gente tem aqui bastante material sobre ele. Análises, pareceres técnicos, jurídicos. E a nossa missão aqui neste Deep Dive é entender essa história toda. Tipo, uma guerra de mapas. Por que tanta polêmica? O que estava em jogo de verdade? Ok, vamos lá. Para começar, o que esse PLC 18 queria fazer? Parece que começou simples, né? Uma coisa técnica. Exato. No início, a ideia era só atualizar a base de dados de vegetação do Estado. Pegar do IBGE, que é mais moderna, mais precisa, coisa normal, sabe? Tá, uma atualização. Mas aí? Aí, durante a tramitação na Assembleia, apareceu um substitutivo, o número 6, apresentado pelo deputado Nininho. E esse substitutivo, olha, mudou tudo. Mudou radicalmente o projeto. Mudou como? O que ele fez de tão radical assim? Bom, o ponto central virou outro. Ele passou a permitir que áreas que hoje são classificadas como floresta amazônica pudessem ser, reetiquetadas como cerrado. Reclassificar a Amazônia como cerrado. Mas por quê? Qual a implicação disso? Aí que está o pulo do gato. A consequência direta é na reserva legal. O Código Florestal manda preservar 80% da área com floresta nativa se for floresta na Amazônia Legal. 80%. Ok. Mas se for classificado como cerrado, mesmo dentro da Amazônia Legal, a exigência cai para 35%. Nossa, de 80 para 35 é uma diferença brutal. Exatamente. E aí começaram as estimativas de impacto, né? Falava-se num risco de liberar o desmatamento de forma legal de algo entre 5 e 5 milhões e meio de hectares. Peraí, 5 milhões de hectares? Isso é tipo o tamanho da Croácia. É muita terra. Com um número desses na mesa, qual era a justificativa? Como defenderam uma mudança assim? Olha, os defensores, principalmente ligados ao agronegócio, falavam em segurança jurídica para os produtores. Diziam que o mapa antigo do Radam Brasil tinha distorções, era muito generalizado. Aham. Aí propuseram usar a base nova no IBGE, mas com filtro próprio, um critério deles, altura média das árvores. Se fosse, sei lá, abaixo de 20 metros, poderia ser cerrado. Um critério bem simplista. E citavam também umas decisões do STF sobre conceitos de bioma para tentar dar um verniz legal. Entendi. Então a classificação do bioma vira a chave de tudo por causa da reserva legal. Não é só um nome no mapa, muda a regra do jogo para o dono da terra. Recapitulando, 80% para floresta, 35% para cerrado, na Amazônia Legal. Mas essa ideia do PLC de o Estado mudar a classificação assim, não deu problema legal, tipo constitucionalmente? Deu, e muito. A Constituição Federal, lá no artigo 24, diz que União e Estados podem legislar sobre meio ambiente, a tal competência concorrente. Certo. Só que tem um detalhe crucial. Os estados podem complementar a lei federal, mas só para proteger mais. Eles não podem reduzir a proteção que a norma geral federal, no caso o Código Florestal, já estabelece. Ah, entendi. Só pode aumentar a proteção, nunca diminuir. Exato. E ao tentar diminuir a reserva legal via essa reclassificação, o PLC de Mato Grosso estava, na prática, invadindo a competência da União e ferindo um princípio importante, que é o da proibição do retrocesso ambiental. Você não pode andar para trás na proteção do meio ambiente. E o mais interessante, sabe, é que a própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a PGE-MT, que é quem dá o suporte jurídico para o governo do Estado, Sim. a própria PGE concordou com isso. Soltou um parecer confirmando que o projeto era inconstitucional. Apontou esse vício de competência, o risco ao meio ambiente
E esse parecer foi chave para a decisão do governador Mauro Mendes de vetar o projeto inteiro. Caramba, quer dizer, o próprio jurídico do governo disse, olha, isso não pode, isso pesa muito. E a ciência, aquele critério da altura da árvore, tinha base científica? Nenhuma. O pessoal da ciência considera isso arbitrário. A metodologia oficial do IBGE, que é a referência, usa múltiplos fatores. Olha a fisionomia da vegetação, as espécies que tem ali, o tipo de solo, o clima, é bem mais complexo. Claro. Não é só medir a árvore. Tanto que o próprio IBGE e a Secretaria de Meio Ambiente de lá, a SEMA, MT, vieram a público dizer que não concordavam com a base técnica do PLC. Rejeitaram aquilo. Faz todo sentido. Agora, essa história toda não acontece no vácuo, né? Qual é o contexto específico de Mato Grosso que, digamos, alimenta essa discussão tão forte? Pois é, Mato Grosso é um gigante agrícola, campeão de produção, mas, infelizmente, também aparece no topo dos rankings de desmatamento. E tem uma questão séria lá que é o passivo de reserva legal. O déficit, né? Áreas que já deveriam estar preservadas e não estão. Exatamente. As estimativas variam muito, mas falam de 2,4 até 6,4 milhões de hectares de déficit. É muita coisa. Então, para muitos analistas, esse PLC acabaria funcionando como uma espécie de anistia para esse passivo. Ficaria mais barato mudar a lei do que pagar a conta da restauração, entende? Entendo. Uma conta que fecha para alguns no curto prazo, mas o custo ambiental pode ser altíssimo. Fico imaginando a pressão que isso não gera em municípios que já são fronteira agrícola, tipo Colniza, Aripuana. Sem dúvida. Essas regiões já vivem com muito desmatamento, muito conflito agrário, conflito socioambiental. O PLC poderia intensificar demais a conversão de floresta ali. E olha, isso não é um problema isolado de Mato Grosso, viu? O objetivo é o mesmo: reduzir a exigência de reserva legal na Amazônia. Isso indica que talvez seja um movimento mais articulado, sabe? Para flexibilizar a legislação ambiental de forma geral. Então, o cenário que se desenha é bem tenso. De um lado, a pressão econômica forte do agronegócio querendo expandir, querendo regularizar passivos. Do outro, as barreiras da Constituição, o que a ciência diz através do IBGE e os alertas todos sobre os riscos ambientais sérios: biodiversidade, água, clima. Exatamente essa tensão. E o veto do governador, que foi importante naquele momento, parece que não encerrou a conversa. Criaram logo em seguida um grupo de trabalho. Governo, deputados, setor produtivo, para tentar achar uma nova proposta em 90 dias. Ou seja, a briga pelo mapa e pelas regras continua quente. Então, o que fica disso tudo? Fica bem claro que essa questão central, como conciliar a produção que a gente precisa com a preservação que é fundamental, ainda mais nesses biomas tão críticos, continua aí, sem uma resposta fácil, né? Pois é. E isso levanta uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. Se a gente pensar que o veto pode ter sido até estratégico e que essa pressão para afrouxar as regras ambientais não vai sumir, qual é o valor real que a gente, como sociedade, e que os nossos governantes estão dando para os serviços que a floresta entrega de graça? Como a regulação do clima, das chuvas. Isso, que são essenciais para a própria agricultura, inclusive. Qual o peso disso na balança contra os ganhos econômicos que parecem mais imediatos, de curto prazo, com a expansão da agropecuária? Mesmo quando a ciência está ali mostrando os riscos dessa expansão. É um cálculo bem complicado, né? E as consequências boas ou ruins vão chegar para todo mundo. Fica aí para a gente pensar.